31. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Há alegria no céu quando o pecador se arrepende. O que Deus quer do homem pecador é que ele se arrependa. O arrependimento é por meio de Cristo Jesus, para ele receber a remissão do pecado crendo em Jesus, para ser livre do juízo e da condenação, ser salvo por Jesus Cristo, que é a causa da salvação humana. É Jesus, não é obra, não é religião, não é nenhuma obra que o homem pratique. A causa da salvação é Jesus Cristo, Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Então essa salvação é para a eternidade. O homem ser salvo de uma eternidade também. Porque existe a salvação para a eternidade, existe a condenação para a eternidade. Então, Deus ele quer que você se salve, para que você tenha a vida eterna. Não sofra a condenação eterna. Agora, essa salvação você recebe em Jesus Cristo. Pela graça, sois salvo. Jesus é a graça de Deus. Jesus é o favor de Deus para o homem. Jesus é o único meio que Deus colocou para que todo pecador encontre salvação. Jesus é a única porta, é o único caminho. Só por ele a gente será livre do juízo de Deus, aceito por Deus, justificado e com a promessa da vida eterna, com a segurança que depois que nós cremos em Cristo, ele nos dá, nos selando com o Espírito Santo. E esse selo é a garantia de que somos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Deus não é dele. Deus conhece os que são seus. Efésios 4:30. Que o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. É a garantia e o penhor de que nós somos propriedade de Deus, de que vamos ser levados por Deus. Efésios 1:13. É o penhor da redenção. É a garantia que Deus dá para que todo aquele que crê em Jesus esteja selado como propriedade de Deus, onde o maligno não toca. Não é um selo de uma religiosidade, não é um selo de um ritual de igreja, não é um selo de uma carteira de membro de igreja, é o selo do Espírito de Deus. Esse é o selo que nos garante ser corpo de Cristo, igreja. Como indivíduos somos membro. Esse é o selo que nos garante ser de Deus, que nos dá a garantia da redenção, que nos dá a garantia da possessão de Deus, quando ele vier levar o que é seu, tirar o que é seu dessa terra com o arrebatamento. Mas tudo isso é em Jesus Cristo. Porque Jesus é o único meio, a única porta, o único caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então Deus ele deu ao homem esta graça para que ele seja salvo. Agora essa graça é condicional à fé. Não é a obra, é a fé. O que é a fé? A fé é o confiar, é o crer, é o se entregar a Jesus Cristo. E como é que nós podemos tomar essa atitude e ter essa fé gerada no nosso coração? De sorte que a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? O ouvir a pregação do Evangelho, que anuncia Cristo, que mostra a graça de Deus. Quando você ouve o Evangelho e crê, você é salvo. Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:15. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir não é qualquer coisa. É ouvir a pregação do Evangelho. Tem muita gente aí ouvindo muitas coisas, mas que não está sendo gerado nele é a fé verdadeira. São fé vã. Esperança de Deus vã. Vida com Deus vã, porque a fé verdadeira gerada no nosso coração, que nos leva a receber o dom gratuito de Deus, é a fé que vem pelo ouvir, mas o ouvir pela palavra. Romanos 10:17, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé, pela mensagem do Evangelho que você ouve, se você crer, você será salvo. Amém, irmã? Você está entendendo isso, meu irmão? Então, assim, é importante, gente, vocês precisam aprender de Cristo, vocês precisam ouvir a mensagem do Evangelho, vocês precisam ser instruídos no que o Evangelho informa. O Evangelho é uma informação que nos dá o conhecimento, que nos dá o esclarecimento, que nos dá o entendimento para a verdade de Deus por onde somos libertos. Infelizmente, eu fico triste que muita gente aí que diz que é profeta, que diz que é pastor, que diz que é isso e aquilo de Deus,
não estão levando para vocês o ensino da verdade que liberta. Não estão ministrando o evangelho. Não estão compromissados com o reino de Deus. O compromisso com o reino de Deus é pregar o evangelho. É mostrar Jesus ao mundo. Fazer discípulo para Cristo. Ensinar o povo de Cristo. Mas hoje o que é que o povo está aprendendo e vivendo dentro desses locais chamados igreja? O que é que o povo está sendo instruído? No que é que o povo está sendo formado no entendimento? O povo conhece de tudo de movimento de Deus, mas não tem entendimento nenhum do que o evangelho nos proporciona. Pergunta a esse povo que está dentro dessa vida, desses movimentos. Não conhece nada do que o evangelho nos proporciona. Não conhece nada da promessa do evangelho. Muitos não sabem nem o que é remissão de pecado. Muitos não entendem nem o que é ser justificado. Sabe por quê? Porque estão dentro das igrejas, buscando alcançar bênção e graça de Deus através de ritual, através de sacrifício, através de campanha, através de culto místico. Por quê? Porque ainda não tiveram o conhecimento da verdade. Muitos ainda acham que para ser salvo precisa fazer isso, aquilo e aquilo outro. Muitos acham que a salvação está dentro de igreja, guardando sábado, dando dízimo, guardando batismo, guardando a obrigação de igreja, sendo devoto. Muitos entendem que para encontrar Deus precisa ir para uma igreja, viver o ritual, a devoção, o flagelo, o sacrifício. Muitos estão vivendo a vida formal religiosa porque ainda não conheceram a verdade para ser liberto. Muitos ainda estão presos dentro da mentira, dos enganos, no sistema religioso por onde Satanás levantou homens para criar caminhos mentirosos que faz o povo entender que está indo a Deus, que está na garantia da salvação, que está dentro da promessa. O único caminho, a única porta é Jesus. E o evangelho nos ensina isso. Tudo que está sendo ensinado aí, que não condiz com a verdade do evangelho, se você for prudente, saia daí enquanto é tempo. Saia do meio deles. Saia dessa influência, desse ensino, dessa formação, desse entendimento. Porque você está se perdendo. Você está perdido. Você está morto com o nome de que vive. Você quer vida? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entregue-se ao Senhor, confie nele e guarde e pratique a doutrina de Cristo. Porque fazendo isso, te salvarás. Essa é a mensagem que eu tenho levado pela vocação que Deus me deu para cumprir o ministério pelo qual Ele me confiou. Que Deus abençoe vocês, que vocês meditem, reflitam nessa mensagem, nessa doutrina, nesse movimento de fé que vocês estão vivendo. Se é o evangelho, se é o que Jesus ensinou, se é a doutrina de Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salvação é um fato. Salvação é uma realidade. Salvação é uma grande necessidade. A maior necessidade de toda a humanidade é a necessidade de salvação. E só Jesus é quem pode suprir essa necessidade em nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? Então ele está dizendo, eu vim salvar. Ele é o salvador da nossa alma. Ele diz, vinde a mim. Ele convida você a ir a ele. Não há nenhum desses lugares, não há nenhum dessa direção desses homens. Ele convida você a crer nele, a entrar pela porta que é ele, a andar no caminho que é ele, a crer na verdade que é ele, a estar na vida com Deus que é por ele. Reflita no que você tem ouvido, no que você tem sido ensinado e instruído. Se não for o evangelho de Cristo, corra daí enquanto é tempo e busque enquanto é tempo crer e se converter em Jesus, para que você esteja verdadeiramente seguro para a salvação eterna. Só Jesus é quem garante. Amém?